Mensagem número 286, de 2006, da senhora governadora do DF. Mensagem 287, de 2006, da senhora governadora Maria Luísa Abadias. Mensagem 288, 2006, da senhora governadora. Mensagem da senhora governadora número 289, de 2006. Mensagem 290, da senhora governadora, do ano de 2006. Mensagem 291, da senhora governadora, de 2006. Mensagem 292, de 2006, da senhora governadora. Mensagem 293, da senhora governadora. Mensagem 294, da senhora governadora, do ano de 2006. Mensagem número 304, de 2006. Indicação do deputado José Edmar Prona. Projeto de lei da deputada Evelise Long, que altera a lei que especifica e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Evelise Long, que disciplina a participação dos entes privados no processo de regularização de parcelamento de solo em terra particular do âmbito do DF e dá outras providências. Era esse, senhor presidente, o expediente que estava sobre a mesa. Comunicado de líderes. Primeiro líder inscrito, deputado Augusto de Carvalho, falando pela liderança do PPS. Abre mão, nobre deputado, quer a palavra? A palavra, Vossa Excelência. Eu só troquei aqui o Augusto com o Isalci para esperar a sua gravata chegar. 5 minutinhos. Qual é aqui, ô Marcelinho? Redial? Ô Marcelinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu até estava na expectativa de que iniciássemos imediatamente com a ordem do dia, mas na medida em que não há o quórum visivelmente instalado para entrarmos na votação das matérias, eu gostaria, senhor presidente, de dizer que aconteceu um fato muito relevante para os parlamentos dos estados do Brasil. O Tribunal de Justiça, deputado Paulo Tadeu, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, julgando uma... O deputado Chico Vigilante já me antecipa para falar do tema que me traz à tribuna, mas eu não sei se é o Supremo Tribunal Federal, acho que é o Superior Tribunal de Justiça, julgando o recurso da bancada do Partido dos Trabalhadores, minoritária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entendeu aquela corte, senhor presidente, que as CPIs são instrumentos da minoria e que, portanto, as CPIs reivindicadas pelo Partido dos Trabalhadores, cumprindo a liturgia regimental com o apoiamento necessário previsto no regimento, no caso, em tela da Assembleia Legislativa de São Paulo, não há por que se confrontar com os dispositivos constitucionais que asseguram o direito da minoria de instaurar as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, para investigar eventuais irregularidades dos governos. Entendia a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, ou assim
entendia a bancada majoritária da Assembleia Legislativa daquele Estado, senhor presidente, que era necessária a oitiva da maioria daquela Casa de Leis. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que não. O dispositivo regimental sendo observado, ou seja, no caso aqui da Câmara Legislativa, nós temos 8 deputados apoiando o deputado Paulo Tadeu, vários pedidos de CPIs, e eu citaria alguns dos meus pedidos. CPI para investigar irregularidades no Banco de Brasília, contratos suspeitos que por ali passaram vários interesses escusos com a absoluta conivência da direção daquele banco. Deputado Fábio Barcelos, nós pedimos também CPI para investigar irregularidades na gestão do lixo aqui do Distrito Federal. Instituto Candango de Solidariedade, usina de irregularidades, senhor presidente. Bilhões de reais que já foram pagos sem licitação através daquele instituto e nada se fez até agora, senhor presidente. Portanto, já encerrando o meu tempo de intervenção, eu quero dizer que essa decisão do STJ é muito importante para essa casa, senhor presidente. Até porque o próprio STJ dirimiu a questão arguída pelo PFL e PSDB, representados no Congresso Nacional, quando aquela corte, deputado Paulo Tadeu, mandou que fosse instalada a CPI para apurar o caso, as irregularidades ocorridas no caso dos bingos. E lá, o Congresso Nacional foi obrigado a montar a CPI, indicando partido a partido os seus representantes para comporem aquela comissão parlamentar de inquérito. E nós aqui, senhor presidente, por que não podemos ter as CPIs? Por que a minoria aqui nessa casa não tem o direito de que a presidência, a mesa diretora da casa, possa colocar em debate no colégio de líderes as CPIs, ou por ordem de inscrição, qualquer que seja o critério, ou pela relevância do tema, pela magnitude de recursos desviados, na minha opinião. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência para que, nas matérias que vão ser definidas pelo Colégio de Líderes sob a vossa presidência, que nós possamos, à luz desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que nós possamos colocar em debate os pedidos de CPIs que essa casa tem já formulados, para que possamos não apenas fazer as leis, deliberar sobre projetos de lei, decidir sobre matérias do interesse do Executivo ou dos parlamentares de per si, mas que possamos exercer o papel fundamental do Parlamento, função principal que tem, que é de fiscalizar os atos do Executivo. Portanto, eu gostaria de apelar a Vossa Excelência, deputado Fábio Barcelos, e ao Colégio de Líderes, que possamos, tão logo tenhamos a próxima reunião de líderes, que possamos decidir quais das duas CPIs poderão ser instaladas simultaneamente nesse momento em que nós precisamos averiguar e dar uma resposta à sociedade sobre denúncias de irregularidades graves que teriam ocorrido na administração pública aqui do Distrito Federal. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, nome do deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, ontem ficou acordado a presença dos deputados. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, externando aqui a casa, eu cheguei esse horário no plenário, como que vão ficar o horário das comissões permanentes e o horário das sessões deliberativas? E também se já houve, parece que não houve a publicação no DCL da casa, para que a gente possa convocar as comissões para as reuniões ordinárias.
O que ficou deliberado ontem, nobre parlamentar, na reunião que se deu no cafezinho, é que as sessões seguiriam o trâmite regimental normal, iniciando-se às 15 horas, e as comissões se reuniriam às 14 horas, em datas ainda a serem definidas em conversa com os presidentes das mesmas. Mas as sessões estão no horário normal previstos no próprio regimento dessa Casa de Leis. Ok, senhor presidente. Então, se puder definir essa semana o Diário Oficial para a gente convocar a Comissão de Constituição e Vossa Justiça. Excelência preside terça-feira, uma às 4. comissão de total importância para o bom andamento dos trabalhos nessa casa, sendo de fundamental dever, Vossa Excelência, fazer essa convocação no menor espaço tempo possível, conversando com os membros de sua comissão, para que não traja nenhuma dificuldade para o comparecimento dos mesmos. Mas farei com que seja publicado no menor espaço de tempo para Vossa Excelência. Deputado Aguinaldo Jesus, abre mão. Como líder, abre mão. Antes, porém, há expediente sobre a mesa. Eu gostaria o primeiro secretário dessa casa fizesse a leitura. Ata sucinta da 61ª sessão ordinária de 1º de agosto de 2006. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata que o senhor dê por lida e aprovada. Dou como lida aprovada a ata proferida pelo primeiro secretário. Próximo líder inscrito, o deputado Paulo Tadeu, falando pela liderança do PT. Exalcia, você é o próximo. Helena Pedrozinha. Então, não pode. Agora não pode. Só o líder, você deu a liderança para o Exalcia. Passa a presidência para o deputado Wilson Lima. Assume aqui, Wilson. Eliana. Senhor presidente, chamando o deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa, é claro, nessa tarde de quarta-feira, procurar construir no plenário da Câmara condições objetivas de votarmos as matérias que se contam na hora do dia. Se não for possível, a gente tem que, mais uma vez, procurar estabelecer aí um diálogo com os demais parlamentares para que a gente possa, nesse período especial, garantir o quórum mínimo para a votação de matérias de interesse da sociedade. Porque também não é justo, né, que parlamentares venham para cá, cancelem compromissos importantes que estão colocados na sociedade de hoje e a gente chega aqui num plenário vazio. Mas quero aqui também fazer das palavras do nobre deputado Augusto Carvalho, as minhas palavras, no que se refere à necessidade desse importante instrumento do Poder Legislativo, que é o instrumento de fiscalização. E que, através das CPIs, a gente aprofunda debates importantes, investigações importantes, de interesse do conjunto da população. Nós sabemos que a classe política brasileira, no tocante à ética, senhor presidente, deputado Wilson Lima, anda extremamente desgastada por todos os episódios que aconteceram nos últimos meses, nos últimos anos. Seja o episódio do Mensalão, deputado Wilson Lima, seja o episódio do Cuecão, deputado Exalci, seja agora o Sanguessuga, deputado Chico Vigilante. Mas, de fato, esses episódios desgastaram muito a imagem do político brasileiro. Mas eu continuo dizendo e continuo reafirmando que as CPIs ainda são os instrumentos fundamentais para que a gente possa ter a garantia de um processo de investigação rápido, preciso e que a gente possa sempre estar barrando o escoamento de recursos públicos a partir de um esquema de corrupção. Porque se a saúde pública brasileira e a saúde pública local anda mal, tem contribuído para isso o desvio de recursos da saúde. Se a educação pública do nosso país, a educação pública de nossa cidade anda mal, é também porque a corrupção contribui para que a gente não tenha uma saúde e uma educação de qualidade. Então, para cada centavo desviado do povo, do Distrito Federal, das instituições públicas,
é um prejuízo maior para a população que se encontra hoje numa situação quase que de calamidade pública perante os serviços essenciais para a sua existência. Agora, deputado Isalci, tão grave quanto isso é também a compra e a venda de votos. Tão grave quanto tudo isso que nós assistimos no cenário político é as pessoas que se dispõem a vender o seu voto em troca de uma promessa de emprego, de uma promessa de lote, em troca de uma diária em hotel fazenda, em troca de um benefício como, por exemplo, o combustível para o seu carro. Eu entendo que o eleitor do Distrito Federal, que tanto clama pela ética da política, tem que dar o exemplo nessas eleições, não votando naqueles que hoje abusam do poder econômico, que abusam, deputado Chico Vigilante, que abusam, inclusive, do direito de corromper e ser corrompido. E o que nós assistimos em cada cidade do Distrito Federal, nessas eleições, é algo escandaloso. Escandaloso. A compra de votos, a pressão política, a intimidação em cima de pessoas, é algo que está acontecendo diariamente nessa cidade. Diariamente, deputado Wilson Lima. Estão vendendo e comprando voto em cada esquina dessa cidade, de diversas maneiras. E por mais que a Justiça Eleitoral, por mais que o Congresso Nacional tivesse implementado ações no sentido de procurar coibir o poder econômico e a compra e a venda de votos, isso está acontecendo diariamente. Pessoas, inclusive, que compram muros, compram quase tudo para poder se reeleger. E eu entendo que se a lógica da compra de voto prevalecer, nós poderemos ter, no dia 1º de outubro, uma eleição viciada, uma eleição que vai dar para o povo brasileiro representantes que irão perpetuar esse esquema de corrupção, esse esquema de compra de votos, esse esquema que envergonha o povo e que, consequentemente disso, e por consequência disso, continuará a saúde pública, a educação pública, esse transporte combalido nas mãos dos empresários, porque quem manda no transporte público dessa cidade não é o governo, nem é o povo, é os empresários de transporte que prestam o pior transporte do país e o mais caro. E é por isso que nós temos a certeza e ainda confiamos que é possível mudar esse quadro, é possível construir um novo modelo de Estado, vocacionado para os interesses maiores da população. Sem as pressões econômicas, sem as pressões políticas, sem as chantagens, sem a coação que existe também, deputado Isalci, nos vários cantos dessa cidade. Então, senhor presidente, aproveito nesse momento, no comunicado da nossa liderança, para fazer esse comunicado, ressaltando a importância da defesa da ética na política, da defesa de uma eleição limpa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Isalci Lucas, pelo PFL. Senhor presidente, senhores parlamentares, servidores dessa casa, eu também, senhor presidente, quero endossar aqui as palavras do líder Paulo Tadeu. Essa questão eleitoral é muito difícil de conciliar, as pessoas saberem distinguir o que é governo, o que é campanha eleitoral. Hoje, mais uma leva de pessoas do PFL foram novamente exonerados, outros exonerados. No Diário Oficial, inclusive o administrador do Guará, que fez um belo trabalho, apesar de todas as dificuldades, Heleno Carvalho, e que hoje eu fiz questão de, agora de manhã, visitar a administração, sair com ele pela porta da frente, de cabeça erguida, com sentimento de dever cumprido. Eu só lamento que a governadora também não tenha aproveitado
e também pedido a desincompatibilização para que ela pudesse governar de uma forma isenta. Hoje de manhã eu fui na SEDU, na Secretaria de Habitação, não pude deixar meu carro na garagem porque tinha um adesivo meu no carro. Mas passando no Palácio do Buriti, verifiquei que vários carros tinham o adesivo da governadora. Então eu acho que a coisa tem que ser, né, universal. Os procedimentos têm que ser únicos para todos. Então não pode haver o que está havendo neste governo, essa total perseguição, coisa absurda, e que eu vou aqui todos os dias mencionar isso. A governadora não está sabendo conduzir este processo. Se olhar os jornais de hoje, a governadora diz que vai pressionar os deputados distritais a votar os projetos de governo, fazendo que a população venha para cá. Quero dizer que essa governadora é que não quer o entendimento. 4 meses de governo, ela não teve a competência, a humildade de chamar a base de governo para conversar. Isso é sinal de que ela não precisa de base nenhuma. Ela não precisa dos parlamentares, até porque o próprio partido dela realmente não tem nenhum representante. E se não tem, é porque ela não deixou que se despontasse as lideranças do PSDB nessa cidade. É uma ditadora e que acha que o partido tem dono. Por isso é que o PSDB não teve e dificilmente terá um representante nessa casa se mantiver essa política do PSDB de ter dono. E quem não concorda com a política do PSDB local, ou tem que sair do partido e, se ficar, é expulsa do partido. Porque lá são meia dúzia de gato pingado que manda naquele partido e que, por isso, ele não cresce. E eu quero aqui dizer, mais uma vez, governadora, se afaste do cargo, não continue no cargo, porque a senhora está prejudicando a nossa cidade, a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, deputada Eliana Pedrosa, já no comunicado de parlamentares. Tá. Senhor presidente, prezados colegas, pessoal da galeria aí, que está aguardando votação no dia de hoje, veto, mas é que hoje, só dando uma satisfação à galeria, ficou acordado que seria votação de projetos de parlamentares por conta de um acordo fechado ainda no primeiro semestre. Foi projetos que não foram votados no primeiro semestre. E também não temos quórum para votação. Vamos tentar esse quórum amanhã, para dar uma satisfação a todos vocês. Mas, senhor presidente, eu venho aqui, nesse plenário, fazer um apelo à nossa governadora. Um apelo de uma pessoa que a respeita muito, que aprendeu a admirá-la nos 6 meses que estive à frente da sua liderança. E que penso que deve haver algum equívoco na matéria do Correio Brasiliense do dia 2 de agosto de 2006, na data de hoje. Deputado Paulo Tadeu, deputado Augusto Carvalho, meu querido amigo presidente da Câmara, Fábio Barcelos, a governadora, porque está entre aspas, diz o seguinte: eles, os deputados distritais, né, não votam o pagamento dos funcionários. O que acha que vou fazer? Mandar os 100 mil servidores pedir aprovação lá? Quero crer que a nossa governadora não seja tão desinformada que não saiba que não existe nenhum projeto de lei de crédito nesta casa. Como ela pode dizer que nós não votamos pagamento de servidores? Esta casa sempre foi célere, sempre foi unânime, oposição, situação, em votar projetos
que possam propor melhorias a servidores, quanto mais de pagamento de servidores. Eu espero que a minha governadora não seja uma pessoa tão desinformada assim, que não tem esse projeto, porque das duas a uma, ou a governadora é desinformada, ou ela usou um artifício muito perigoso para quem está ali à frente de um cargo público da maior importância, porque ela faltou com a verdade. Então, quero crer que a minha governadora não tenha faltado com a verdade. Eu acredito que ela está desinformada. Peço à minha governadora, que eu sei que nesses momentos de campanha, em que a gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer as nossas atribuições, e ao mesmo tempo levar o nosso nome, pedir o voto, isso pode trazer alguma confusão. Eu mesmo ontem fiz uma confusão de datas. Era dia 2, era dia 1º, achei que era dia 9. E, portanto, eu vou pedir à minha governadora, a governadora da aliança do meu partido com o PSDB, que possa apresentar uma justificação do que está no Correio Brasiliense hoje. Se foi um equívoco de entendimento do jornal, se ela recebeu uma informação equivocada de um assessor. Então, nós precisamos, porque, governadora, nós sabemos muito bem que em política, às vezes, a versão é mais forte do que o fato. E é muito grave o que está aqui, porque é um incitamento a 100 mil servidores contra a Câmara Legislativa. E, nesse sentido, eu acho que nenhum de nós deve permitir. Então, eu vou pedir, senhor presidente, que essa presidência, seguida dos demais componentes da mesa diretora, possa pedir explicações à senhora governadora sobre o teor das declarações contidas na página 10 do Correio Brasiliense de hoje, 2 de agosto, matéria assinada pela Fernanda Odila e pelo Mário Coelho. Porque das duas, uma, ou faltou a verdade, ou a nossa governadora está desinformada. Então, eu peço a todos os colegas que quiserem subscrever, porque uma coisa é a disputa eleitoral e outra coisa é uma versão que pode levar 100 mil servidores a vir falar, mais uma vez, mal da Câmara Legislativa, sem que ela tenha dado nenhum motivo para isso. Senhor presidente, eu peço encarecidamente uma resposta. E quero crer que a minha governadora, a governadora da qual fui líder, tenha cometido um equívoco. Muito obrigada. Com a palavra, deputado Augusto Carvalho. Com a palavra, deputado Rony Nemer. Com a palavra, deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, deputada Arlete Sampaio. Com a palavra, deputada Érica Cocai. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero abordar dois assuntos, senhor presidente. Primeiro, essa questão dos projetos que forem de interesse da população do Distrito Federal e que chegarem a essa casa, que terão que ser votados. E aí eu falo com a transparência de quem não esconde absolutamente nada do que confessa. Ontem à noite, no lançamento do plano diretor da indústria da fibra, eu tive a oportunidade, deputado Chico Floresta, de conversar lá, de público, em aberto, com a governadora Maria de Lourdes Abadia, ontem à noite. E disse para ela
e vou repetir o que eu disse para ela aqui nessa tribuna, do que no que depender da bancada do Partido dos Trabalhadores, os projetos que forem de interesse efetivo da população do Distrito Federal terão o nosso apoio. Deputado Paulo Tadeu, que foi de interesse da população do Distrito Federal, terá o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores. Porque nós não podemos aceitar que no Distrito Federal o PSDB, que não tem parlamentar aqui, mas o PFL, faça o mesmo que estão tentando fazer com o presidente Lula em nível nacional. Prejudicado hoje não é o Lula. Prejudicado hoje no Brasil são os brasileiros, pela demagogia e pela irresponsabilidade que se pratica hoje no parlamento brasileiro. Todo mundo sabe, todo mundo tem clareza, deputado Paulo Tadeu, de que é impossível o aumento de 16% para as aposentadorias milionárias de até 50 mil reais. Todo mundo sabe que isso é impossível. O próprio PFL sabe que isso é impossível. Mas para atacar o governo do presidente Lula, PSDB e PFL, em conjunto lá no Congresso Nacional, para atacar a gestão do presidente Lula, para fazer demagogia, para que não tenha governabilidade no país, eles incitam na votação daquele projeto. Todo mundo sabe. Portanto, nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que for de interesse efetivo da população do Distrito Federal, nós vamos votar. O que não for, nós não vamos votar. Os PDLs, por exemplo, deputado Chico Floresta, do jeito que eles estão hoje, eles não são de interesse da população. Logo, não poderão ser votados, porque eles não são de interesse do jeito que eles estão hoje. Mas aquilo que for de interesse terá o voto nosso da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero falar também, presidente, senhor presidente, de um segundo ponto. Eu acabo de ingressar nessa casa com um projeto que será lido daqui a pouco e que espero que tenha uma tramitação rápida, que ele acrescenta-se à lei número 442, de 10 de maio de 93, o artigo 3º remunerando-se os seguintes. Artigo 3º. No cálculo da cobrança de esgoto, não poderá ser cobrado valor superior a 50% da cobrança de água nos imóveis classificados como residenciais classe A, B e C, respectivamente rústica, popular e padrão, no artigo 7º do decreto número 26, 590, 24 de fevereiro de 2006. Deputado Chico Leite, não pode a CAESB continuar cobrando da população do Distrito Federal o mesmo valor que ela cobra da água, cobrar do esgoto. Não pode. Não pode continuar cobrando o mesmo que está cobrando. Portanto, eu acabo de entrar com esse projeto, espero que essa casa venha efetivamente apoiá-lo, porque esse projeto é importante, porque a gente não pode continuar a CAESB, sabe, pegando o dinheiro que é nosso. O dinheiro que é da comunidade, o dinheiro que é do usuário, porque nem toda a água que sai da torneira ela vira esgoto. Logo, você não pode efetivamente pagar 100% de água e 100% de esgoto. Isso tem nome. Isso tem nome. E nós não queremos aceitar que esse tipo de cobrança continue perdurando. É uma das maiores reclamações que a gente tem da população hoje. Fala lá, você vai falar agora. Deputado Paulo Tadeu e deputado Peniel Pacheco. Deputado Arlete, deputado Chico Leite. Brasília, as pessoas estão proibidas de morrer. Proibidas. Por quê, deputado Peniel Pacheco? Quem morre nessa cidade hoje, o pobre, não tem direito a um sepultamento. Está tendo que ser sepultado em Goiás, em função dessa pouca vergonha, deputado Isalci, que foi a privatização dos cemitérios. Hoje, uma cova aqui no Distrito Federal custa R$3.000.
Eu pergunto, quem consegue pagar R$3.000 hoje pelo Macron para ser sepultado? A classe média. Os pobres estão tendo que enterrar seus entes queridos em Goiás. Portanto, é uma luta que nós vamos travar aqui para acabar com essa vergonha que foi a privatização dos cemitérios. Nós temos que devolver, deputado Chico Floresta, a gestão dos cemitérios para o poder público, deputado Brunelli. Uma vergonha. Vossa Excelência, que é um líder religioso, eu sei do quanto que as pessoas lhe procuram, deputado Brunelli, para reclamar desse absurdo que é o pagamento que se cobra aqui hoje pelo sepultamento no Distrito Federal. Isso é uma pouca vergonha, uma safadeza. Isso é uma extorsão. E como o morto não reclama, não é? Morto não reclama, estávamos calados até hoje. Então é preciso que os vivos clamem pelos mortos. E é isso que nós vamos fazer para acabar com essa pouca vergonha existente aqui no Distrito Federal. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, depois de eu ler aqui esses expedientes sobre a mesa, da sua aquiescência, eu quero fazer aqui um comentário sobre o que o deputado Eliana e o deputado Chico Vigilante fez aqui. Peço ao deputado Júnior Brunelli a fazer leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, que acrescenta a Lei 442, de 10 de maio de 93, das outras providências, requerimento do deputado Brunelli, requerimento do deputado Brunelli. Deputado Paulo Tadeu, veja bem, deputado Peniel Pacheco, deputado Augusto Carvalho, deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Leite, eu sei que o senhor está emocionalmente aí, sempre compenetrado sobre essas notícias que veicularam hoje no Correio Brasiliense, na página 10. E eu abrindo a lei orgânica, no seu artigo de número 101, está lá, da responsabilidade do governador. Da responsabilidade do governador são crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade, os atos do governador do Distrito Federal que atentem contra a Constituição Federal. E esta lei orgânica especialmente contra, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo e das outras autoridades constituídas. Então, o deputado Exalci estava colocando muito de forma combativa aqui na tribuna as situações que nós estamos vivendo hoje. E a deputada Eliana agora dando uma entrevista. Conclua, deputado ali Brunelli, à sua TV, questão de ordem. nós gostaríamos, senhor presidente, que a mesa tomasse uma atitude. Foi consignado uma situação muito ruim no jornal. Nós não queremos entrar no jogo aqui de uma questão eleitoral, mesmo porque quem colocou esse governo no poder fomos nós em 2002 nas eleições. Conclua. E eu gostaria, Vossa Excelência, meu presidente, que encaminhasse essa mesa. Atitudes que não podemos ficar essa casa achincalhada, achovalhada dessa forma. 100 mil servidores pensando que existe uma questão que nem existe aqui na casa, o tal projeto de crédito complementar que deveria ser estruturado isso quando votou, certamente, a lei de orçamentos. Com a palavra, deputado Chico Leite. Com a palavra, deputado Chico Floresta. Peço ao deputado Exalci assumir a presidência. Com a palavra, deputado Chico Floresta. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria uma atenção especial ao assunto que eu vou tratar, porque, inclusive, trata-se de fato ocorrido comigo. A minha linha particular de telefone, estive hoje lá na Vivo, procurando, deputado Chico Leite, fazer uma mudança, trocar o meu telefone, e realmente continuam todas as denúncias que vêm sendo feitas pela população do Distrito Federal, continuam a ser praticadas pelas empresas de telefonia celular. Em primeiro lugar, existe um sistema de pontos, o sistema da fidelidade, que nós estamos questionando profundamente.
Através desse sistema de pontos, você é induzido, imaginando até que tem alguma vantagem, você é induzido a se manter fiel a determinada operadora, evidentemente buscando que aquelas vantagens que são ditas quando da contratação sejam efetivamente cumpridas. Mas, no entanto, são várias as fórmulas que essas operadoras utilizam para burlar o direito do consumidor. Eu mesmo vivenciei um caso como esse. Eu já tenho um número de pontos suficiente para trocar de aparelho. Fui eu mesmo para uma loja da Vivo. Tenho lá o número de pontos e aqueles aparelhos um pouco mais sofisticados que estariam dentro dessa faixa do número de pontos que eu faço jus, o aparelho que eu escolhi simplesmente sumiu das lojas. Desapareceu. E aí, na loja do Conjunto Nacional, eu pedi o telefone das outras lojas da Vivo em Brasília, para ver se localizava o aparelho. A atendente simplesmente disse que não tinha nenhum telefone das outras lojas da Vivo. Ela só possuía o telefone daquela do Conjunto Nacional. Ela não conseguiria se comunicar com as outras lojas. Quer dizer, um contrassenso. Uma operadora de telefonia não consegue se comunicar com as outras lojas da sua própria operadora. Este foi o primeiro contrassenso que me chocou. Liguei para a lista telefônica. Me passaram lá um telefone da loja da Vivo do Pátio Brasil. Liguei para este telefone. Não atende. Não atende. Simplesmente não atende o número. O que é que isso significa? Que aquilo que a população do Distrito Federal e do Brasil inteiro vem falando, que é impossível falar com as operadoras, está se confirmando na prática. É impossível reclamar de serviços. É impossível reclamar dos direitos. É impossível ter atendimento à hora necessária. É impossível reclamar dos direitos do consumidor. Foi por esse motivo que eu apresentei aqui nessa casa um pedido de comissão parlamentar de inquérito, que inclusive contou com a anuência de 18 senhores parlamentares. E, no entanto, não foi instalada até o momento. Enquanto isso, praticamente toda a população do Distrito Federal sofre na mão dessas operadoras. Toda a população do Distrito Federal. Porque não é só do telefone móvel, não. Também a telefonia fixa apresenta problemas. E nada vem sendo feito para sanar esses problemas. O PROCON está atulhado de reclamações. E, no entanto, as multas que eventualmente o PROCON aplica não têm coibido a manutenção dessa prática criminosa por parte dessas operadoras. Então, queremos aqui reafirmar para todos os nossos colegas parlamentares a necessidade urgente de imediatamente, e na próxima reunião de líderes voltarei a tocar nesse assunto, de imediatamente darmos vazão às reivindicações do povo de Brasília para resolver esta questão da telefonia. E, tão logo tenhamos a reunião de líderes, espero contar com o apoio de todos os líderes para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais um minuto. Esta é uma reclamação, é um reclamo. Este é um reclamo do povo de Brasília, que nós esperamos que essa casa realmente dê vazão a esse conjunto de pessoas que ficam sem qualquer esteio, sem qualquer amparo, lutando com essas todo-poderosas montadoras, sem ver claramente o atendimento das suas reivindicações e das suas reclamações. Portanto, quero dizer que é fundamental para essa Câmara Legislativa instalar com rapidez a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar
toda a atuação dessas operadoras. Outros estados brasileiros assim já fizeram e os serviços melhoraram nos estados. E é isso que nós devemos uma resposta ao povo do Distrito Federal. Vamos instalar a CPI das operadoras de telefone em Brasília. Próximo inscrito. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio. Devolvo a presidência antes aqui para o deputado Chico Floresta. Questão de ordem, senhor presidente. Com a chegada da liderança do governo nessa casa, eu gostaria que fosse esclarecida essa matéria que consta do Correio Brasiliense, que foi objeto da intervenção da deputada Helena Pedrosa, do deputado Júnior Brunelli, para que não paire dúvidas quanto ao papel desta Câmara Legislativa. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos aqui para votar aquilo que for de interesse do povo de Brasília e, sobretudo, de interesse para os nossos servidores. Não é possível imputar à Câmara uma responsabilidade que ela não tem. Portanto, eu acho que caberia essa explicação e, se for o caso de votarmos aqui algum projeto de interesse dos nossos servidores, nós estamos apostos para fazer essa votação. Bem, consulto então a senhora líder do governo se há algum esclarecimento a ser feito sobre este assunto. Com certeza, senhor presidente. Nós temos acompanhado esse período todo a nossa governadora e ela sempre demonstrou muito respeito para com o legislativo, até porque ela, que exerceu já várias vezes, né, o cargo enquanto parlamentar, como deputada distrital desta casa, que escreveu nossa lei orgânica, enquanto deputada federal, que também participou, foi deputada constituinte, ela tem um respeito bastante grande por todos os nossos trabalhos aqui nessa casa, e eu tenho certeza de que a matéria se referia a alguma resposta que talvez lhe tenha sido feita. Nós já estamos, inclusive, conversando com a governadora. Esse projeto dos servidores, ele não está na casa. A matéria se refere a questões do orçamento, que será encaminhado até o dia 15 de setembro a esta casa, e que aí sim iremos trabalhar em cima dele. O que tem ocorrido muitas vezes, para mim também tem sido feita essa questão, esse questionamento, mais de uma vez, é de que se nós não tivermos, por conta do momento político, por conta das disputas políticas, se isso não traria alguns impedimentos, algumas dificuldades para os trabalhos dessa casa. E o que nós temos dito sempre é de que não, de que forma nenhuma, porque acima de qualquer outra coisa vai contar a nossa responsabilidade enquanto parlamentar e o nosso compromisso para com a sociedade. E é esse que vai prevalecer. Ontem mesmo, né, eu escutei aqui também as palavras do deputado Chico Vigilante. Ontem, né, até numa reunião onde encontramos a governadora, o deputado Chico Floresta também lá estava, a deputada Arlete Sampaio também estava, ficou bem claro de que o interesse de cada um de nós é garantir, obviamente, a governabilidade, no sentido de que são projetos interessantes à sociedade, não individualmente a um governante ou a cada um de nós individualmente. Então, eu tenho certeza de que a deputada Helena Pedrosa, essa indignação, obviamente, em relação à Câmara, né, de que possa trazer algum transtorno, mas com certeza ela pode ficar tranquila que a governadora Abadia jamais faltará com qualquer tipo de respeito para com esta casa, isso eu tenho certeza e posso afiançar por ela. Consulto se algum outro parlamentar gostaria de fazer uso da palavra. Em não havendo, e também em não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão.
partir de agora, você vai ficar por dentro das notícias que acontecem na sua cidade. A TV Distrital divulga diariamente os atos do Poder Legislativo, as comissões feitas pelos deputados distritais e os projetos aprovados de interesse da comunidade. Com uma infraestrutura moderna, a TV mostra notícias atualizadas sobre economia, política, cultura, saúde e muito mais. Equipamentos de captação de som e imagem digitais permitem o melhor ângulo da notícia e das produções que informam e divertem o telespectador. Recursos de alta tecnologia permitem o acesso da programação através do site da Câmara. Você acompanha as votações e as leis que vão mudar o dia a dia da comunidade. Tão importante quanto a estrutura técnica é a qualificação profissional. Cinegrafistas, produtores, editores e repórteres com larga experiência fazem diariamente uma programação séria e de credibilidade. TV Distrital, o poder legislativo mais perto do cidadão. Você sabia que os diabéticos do Distrito Federal têm direito a receber gratuitamente medicamentos e material para controle da doença? A Lei 640, de 10 de janeiro de 1994, garante aos diabéticos carentes do DF o direito a receberem gratuitamente da Secretaria de Saúde insulina, seringas, antidiabéticos orais, tiras reagentes, adoçantes e material explicativo sobre o controle da doença. Mais informações sobre os benefícios desta lei, ligue para a Secretaria de Saúde no telefone 160 ou acesse a página da Câmara Legislativa no endereço www.cl.df.gov.br. Neste endereço você vai encontrar todas as leis aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eleições 2006. Meu nome é Antônio Tenório Cassiano. Edivaldo de Oliveira. Mércia Maria Louzeiro. Márcio Ferreira dos Santos. Mais de 125 milhões de brasileiros. Um dia para mostrar o poder do seu voto. Chumaia Cacafuniô. Você decide quem contratar. Você é o patrão. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. É preciso votar. A mesa que presidirá os trabalhos desta sessão, as seguintes autoridades. O senhor vice-presidente do Sindicavir, Nilton José Sobrinho, neste ato representando a presidente, Mariazinha. O senhor Derli Rogério Carvalho, representante do diretor do Departamento de Concessões e Permissões da Secretaria de Transporte do Distrito Federal, Dr. José Geraldo. O senhor Lincoln Galvão Lemos, taxista e empresário, proprietário das empresas de radiotáxi Shalom e Alvorada. Representando os taxistas presentes, um dos mais antigos taxistas da cidade e dos presentes, o mais antigo, senhor Antônio Claro Sobrinho, o conhecido fariseu. Iniciando os nossos trabalhos, gostaria de convidar a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro.
senhor vice-presidente do Sindicavir, Newton José Sobrinho, senhor Derli Rogério Carvalho, representando neste ato o senhor Dr. José Geraldo, Lincoln Galvão Lemos, uma alegria poder tê-lo mais uma vez em sessão solene nesta casa, juntamente com outros colegas de profissão, o senhor Claro Sobrinho, conhecido como fariseu. Ele é talvez um dos taxistas cuja imagem, né, não tem como não ser reconhecida. Eu faria até o registro, o fariseu com essas longas barbas e costeletas, né, longas costeletas e cabelo, e o Raul Seixas, que também encarna perfeitamente o nome que tem, né? Não sei se é o nome mesmo, em razão da aparência. Ele também é reconhecido pelos colegas e tantos outros. Inclusive, eu citaria aqui hoje o mais antigo taxista, Pedro Lauro Nascimento, que vai ser homenageado em breve por esta casa como cidadão honorário de Brasília. Ele hoje não pôde vir por motivo de saúde. Ele está impossibilitado de estar conosco, mas é uma alegria poder registrar que entre vocês que atuam nessa profissão, existem pessoas que já fazem história na capital da República do nosso país. E eu também quero registrar com uma certa tristeza, mas por outro lado me sinto confortado e alegre de saber que a Mariazinha, que foi submetida a uma pequena intervenção, está em casa, está passando bem. Fiquei feliz de saber que tudo correu bem na intervenção que ela sofreu por uma razão de saúde. E a gente lamenta a ausência dela, mas percebe que ela está muito bem representada pelo seu vice-presidente aqui. Senhoras e senhores, quando nós fizemos a proposição do requerimento para a realização dessa sessão, o que estava no meu coração e na minha mente era que algumas categorias no nosso país, elas têm mais tradição na comemoração, na celebração das datas próprias dessas categorias. Não será difícil encontrar cerimônias pomposas, com presença de grande público, por exemplo, naquelas que se referem às categorias como o dia do médico, o dia do advogado, o dia do dentista e tantas outras categorias profissionais cujo o trabalho não é maior nem menor, ou não é mais importante ou menos importante do que o trabalho das demais categorias, como, por exemplo, daqueles que são motoristas e que têm a responsabilidade de levar alguns desses profissionais para a realização das suas tarefas e, portanto, eles cooperam para o sucesso de todas as demais carreiras profissionais, que é o taxista. E não seria justo passar o ano inteiro com algumas sessões nas casas de leis, nos grandes centros de decisões, envolvendo as demais categorias e o taxista ficasse de fora. Eu diria que o taxista, ele tem uma marca que talvez nenhuma outra profissão tenha. Quase todo mundo tem a sua jornada de trabalho muito bem determinada, né? Ele sabe a hora que sai, sabe a hora que chega, sabe o intervalo que tem para fazer isso ou aquilo, sabe o tempo de férias que ele desfruta. O taxista não tem tempo ruim, não tem tempo bom, não é chuva, não é sol, qualquer que seja o momento, qualquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam as características do tempo, ele tem que estar presente para realizar o seu trabalho. Eu diria até que para o taxista não tem tempo ruim. Acho que quanto mais ruim estiver o tempo, mais chance ele tem de trabalhar, porque quando está chovendo muito, por exemplo, a pessoa não tem como ficar andando a pé ou às vezes esperar o ônibus, então o táxi acaba aproveitando o mau tempo para transformar aquilo em sucesso profissional. E essa é uma virtude, né? Tem gente que não consegue conviver com as situações adversas. Vocês fazem da situação adversa a grande chance de poder alavancar
o trabalho e a atividade que vocês realizam. Então, a homenagem que esta casa faz hoje aos taxistas, cuja sessão agora está sendo transmitida ao vivo através do canal 9, canal 9 da TV da NET, né? TV distrital, é uma homenagem mais do que necessária e justa. Acho que ser um profissional é sempre um motivo de orgulho e de dignidade, não importa qual seja a profissão. Alguém declarou que o trabalho dignifica o ser humano. Trabalhar, portanto, é algo que transforma o indivíduo, o cidadão, em alguém que está contribuindo para o desenvolvimento, para o progresso, para a amplitude da atuação de uma cidade, de uma nação, de um povo. E ao homenagear os taxistas nesta noite, nós o fizemos pensando não apenas em ter uma sessão por um momento, ainda que transmitida pela televisão e podendo ser reprisada em outros instantes. Nós queríamos, de alguma forma, eternizar o reconhecimento que esta casa faz ao trabalho de vocês. E foi assim que surgiu a ideia de produzir esse material. É um livreto contando histórias muito interessantes e alguns personagens reais dessas histórias, porque não são histórias imaginárias, não são contos, são histórias verdadeiras, estão presentes entre nós e serão inclusive homenageados nesta noite. Esse livreto vai servir de referência e de lembrança daquilo que cada taxista, nem todos puderam estar presentes nessa síntese, mas no ano que vem eu espero poder incluir outros exemplos, outras pessoas que contribuíram significativamente com seu desempenho, com seu trabalho, para, de alguma forma, socorrer alguém, prestar um trabalho de solidariedade, dar um apoio na hora mais necessária, servir de ponto de contato para uma pessoa perdida na cidade, que veio de um lugar distante, não sabia para onde ir e, de repente, ela encontra resposta de direção certa na pessoa de um taxista. Essas histórias estão aqui. Quantos táxis se transformaram momentaneamente em maternidade para o nascimento de uma criança que não esperou a hora de chegar ao hospital? Quantos táxis se transformaram em delegacia de polícia ou viatura policial quando pessoas vítimas da violência urbana, esfaqueadas ou com projéteis de bala no corpo, foram socorridas, levadas imediatamente ao hospital e, em razão daquele atendimento, tiveram suas vidas salvas? Quantas pessoas não perderam a prova do vestibular ou do concurso porque um taxista conhecia um caminho mais perto e, às vezes, até exagerou um pouquinho no pedal para poder chegar na hora necessária para que aquela pessoa não perdesse a prova? E essas pessoas hoje, algumas delas, são autoridades, juízes, são médicos que, através do concurso, que não perderam por causa de um taxista, galgaram a sua posição e conseguiram o seu progresso na vida profissional. Se a gente fosse citar história por história, a gente ficaria aqui muito tempo, porque cada um tem a sua história. Algumas histórias com final feliz, outras nem tanto. Colegas nossos que, no exercício do seu trabalho, tiveram suas vidas ceifadas pela brutalidade, pelo ato desumano, desleal, injusto, criminoso, de pessoas que se aproveitam, às vezes, das fragilidades que o Estado permite acontecer no meio da sociedade, e às vezes vitimadas por uma tentativa de assalto ou mesmo por um assalto mesmo, à mão armada. Muitos dos nossos colegas acabaram tendo as suas vidas ceifadas, deixando atrás de si uma família, muitas vezes quase que desamparada. Não está desamparada porque há solidariedade entre os taxistas, e a gente sabe de quantas vezes a gente acompanhou a ação dos taxistas para poder exigir a posição enérgica da parte das autoridades governamentais, quando, por exemplo,
assassinos que foram presos e corriam o risco de ter a prisão relaxada, e os taxistas chegaram com seus carros, cercaram a delegacia e forçaram para que a justiça fosse feita e aqueles criminosos não fossem colocados em liberdade. Então, eu acredito que nós estamos aqui hoje, não apenas fazendo uma sessão, mas nós estamos aqui resgatando a história. Uma história que nem todo mundo vê. Uma história que muita gente ignora, mas é a história da vida real da nossa cidade. Cada táxi circulando nessa cidade pode estar levando no seu bojo um pedaço dessa história. Não importa o dia, a hora e o lugar. A história está sendo construída por esses bravos, que nós chamamos aqui de heróis do volante. Eu queria que cada um pudesse ler essas histórias. E quem sabe você vai se animar, porque nós tivemos alguma dificuldade. A jornalista que fez esse trabalho de prospecção das histórias, ela acabou encontrando algumas resistências, porque parece que o taxista, ele é meio discreto, ele não gosta muito de se expor, ele não é daquele tipo de profissional que adora holofote, que gosta do flash. Normalmente eles ficam ali na deles, não querem se deixar revelar, não querem contar muito da sua própria trajetória. Mesmo com um certo sacrifício, nós conseguimos arrancar algumas histórias e que se constituíram nesse primeiro livreto que eu gostaria que vocês tivessem com vocês no dia a dia. Principalmente aqueles que dessa vez já foram retratados aqui e os que serão das próximas vezes, poderão fazer o mesmo no futuro. Para mostrar para aquele seu cliente, para aquela pessoa que um dia você ajudou, para aqueles com quem você convive no dia a dia, que você, mais do que um simples motorista de táxi, como poderia ser considerado por muitos, você também faz parte da história dessa cidade, ajudou a construir com valor, com dedicação, com denodo, com esforço, a trajetória e a conquista de muitas pessoas que puderam usufruir desse tipo de serviço e de atendimento. Então, nós vamos registrando essa iniciativa e solicitando de vocês que tenham esse material em mãos para poder divulgar entre seus parentes e amigos. Não foram feitos muitos exemplares, 1000 exemplares apenas. Não é vendido, não custa nada, nós conseguimos a colaboração de pessoas ligadas ao setor para poder ajudar a patrocinar isso aqui, ao setor gráfico, e essas pessoas fizeram com muito gosto esse trabalho que vai ser utilizado por vocês. Então, ao final dessa sessão, nós já temos alguns exemplares. Se você está retratado aqui, ou você conhece alguém retratado aqui, leve esses exemplares e divulgue o trabalho dessa categoria, que mais do que um simples motorista, é um herói do volante. É alguém que está presente nas ruas dessa cidade para ser um pouco de tudo e de tudo um pouco. Parabéns aos taxistas pela homenagem que esta casa faz neste dia, uma homenagem justa e uma homenagem mais do que merecida. Vocês todos estão de parabéns. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra, também representando, mais uma vez, eu destaco esse aspecto, os demais taxistas aqui presentes, ao Antônio Claro Sobrinho, o fariseu, para fazer uso da tribuna, se desejar. Agradecer ao deputado Peniel Pacheco por essa iniciativa de homenagear a nossa classe. Muito obrigado. Eu acho que ele não está querendo perder corrida, quer que a sessão acabe logo, né? Concedo a palavra ao senhor Lincoln Galvão Lemos, taxista também, empresário da área de radiotáxi Shalom e Alvorada. Quer falar daqui? Pois não. Boa noite. Eu fico muito feliz e lisonjeado, Peniel, por essa iniciativa sua de poder realmente homenagear essa categoria que transporta sonhos. Eu entrei na praça em 89, 90. Na época, muitos aqui se lembram, Newton, Derli, era TX.
Depois o Detran mudou para 3 letras, mas no início da nossa trajetória era TX. E lendo esse livreto aqui, a gente sente o carinho, sente as histórias aqui. Eu me reporto a algumas situações engraçadas, outras algumas trágicas, mas uma que me marcou profundamente. Eu, certa ocasião, estava puxando fila no Garvey, já era à noite, umas 8 horas da noite, mais ou menos, e chegou um rapaz e falou assim: "Você tem fogo aí?" Aí eu falei: "Tenho." "Você espera 5 minutos o aquecedor aqui ligar?" "Aguardo." E eu virei para aquele rapaz e falei assim: "Olha, eu tinha entrado há pouco tempo na igreja, né? E eu falei para ele: olha, Deus mudou minha vida, Deus tem tocado no meu coração, e eu sinto de falar isso para você, que assim como eu estou num momento de muita alegria, muito bem-estar, eu acho que essa alegria a gente deve compartilhar." E eu comecei a falar do amor de Deus para aquele rapaz e tal, e ele virou para mim e falou assim: "Olha, o meu grande problema eu sou usuário de drogas. Eu quero largar, mas eu não consigo, tal." E eu falei: "Olha, você aceita um desafio? Tem uma igreja aqui próximo que eu estou frequentando. Se você quiser, eu te levo lá. A gente pede para o pastor orar por você." E esse rapaz aceitou o desafio. Eu o conduzi à igreja, era a Sara Nossa Terra, ali na 203 Norte, na época. Terminou o culto, mostrei para o pastor, a gente conversou, o pastor orou por ele. Eu o levei até a casa dele, que era no Pedregal. Imagina isso, em 1993, como é que era a estrada lá para aquela região. E eu sei que uma semana depois esse rapaz me procurou, a gente conseguiu uma casa de recuperação para ele, e esse rapaz consertou a vida dele. Então, assim, através do táxi, várias outras experiências eu tive, mas essa, eu vindo para cá, me lembrei. E assim, é aquilo, a gente transporta sonhos, transporta esperanças, né? E eu quero só realmente te parabenizar, Peniel. O Peniel, para os taxistas que aqui estão, ele foi o responsável pela bandeira 2 de uma maneira definitiva, né? Você está de parabéns por essa iniciativa. E desde o ano passado, eu acho que você tem feito essa solenidade em homenagem a nós, taxistas, porque eu estou na praça desde 89, 90, amigo do Newton, do Derli, de vários aqui, do Denis, Edinaldo, o Raul Seixas, que o nome dele na verdade é Francisco, né? O Wilson, meu amigo 123, que eu esqueci agora o seu nome. E porque assim, em rádio táxi alguns têm o prefixo, né? Eu procuro sempre Eupídio. Desculpa, Eupídio. Mas você me falou de um detalhe, que ali tem um rapaz, levanta a mão 94. Ele é uma prova viva do milagre de Deus. Ele foi assaltado ano passado, levou 2 tiros na nuca, 2 tiros, a queima-roupa. E Deus, por misericórdia, poupou a vida dele. Né? Realmente uma bênção de Deus, ele continuar vivo, estar no meio da sua família, né? E eu só tenho realmente a te agradecer, Peniel. Muito obrigado pela homenagem carinhosa, muito obrigado por todos os presentes, e que Deus continue nos abençoando. Boa noite. Agradecendo as palavras do Lincoln, nós convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Derli Rogério Carvalho. Está representando nessa sessão, como já foi mencionado, o doutor José Geraldo, que é do Departamento de Concessões e Permissões da Secretaria de Transportes. Senhores e senhoras, boa noite. Como eu estou aqui representando o diretor do DCP, mas eu sou taxista também. Então eu acho que o deputado Daniel vem nos honrar com uma boa e excelente oportunidade que tem para nos agraciar com essa possibilidade de oferecer alguma vantagem para nós a tudo que ele já fez, e eu acho que vai fazer, porque nossa categoria precisa de uma pessoa para representá-los, né? E ele, eu acho que vai ser uma pessoa
que vai dar essa oportunidade para nossa categoria. Como o Lincoln falou, nós só temos a agradecer por tudo que ele fez e virá fazer. Obrigado, deputado. Agradecendo também as palavras do Derli, nesse momento, convido a fazer uso da palavra o último orador inscrito. Veja que a sessão foi rápida, né? O vice-presidente do Sindicavir, nesse ato representando a presidente, é o senhor Newton José Sobrinho. Colegas, boa noite. O seguinte, hoje eu estou realmente representando a Maria aqui, porque, infelizmente, por problema de saúde, ela não pôde comparecer, né? Mas eu quero agradecer ao deputado por essa sessão solene para nós, dizer para o senhor que há 30 anos que eu trabalho com táxi, desde 14 de abril de 76. E durante esse tempo todo, nenhum deputado tinha lembrado, mesmo o Manelzinho, na época que ele foi deputado aqui durante 2 mandatos, não tinha lá no aeroporto, que eu sempre fazia, né? Mas não tinha essa sessão especial apenas para o motorista de táxi, igual o senhor fez. Muito obrigado por isso. E eu quero agradecer ao senhor também, é uma pessoa que tem estado do nosso lado o tempo inteiro, né? Lembrou da dificuldade que a gente tinha todo ano para conseguir a bandeira 2, tinha que estar reivindicando o governador uma portaria, e o senhor fez com que essa lei fosse aprovada. Muito obrigado por isso. Tenho a agradecer por muitas outras coisas que o senhor sempre teve do nosso lado aqui, e a gente precisa de alguém realmente para ficar do nosso lado, porque a categoria é sofrida, tem tanta coisa que a gente precisa todo dia, e difícil conseguir, é difícil ter alguém para ouvir a gente, sabe? Aqui mesmo nessa casa já viemos várias vezes bater a porta, o senhor, naquele projeto do mototáxi, o senhor votou a favor da gente, muito obrigado. Realmente que se fosse legalizada a profissão aqui, era mais um concorrente desleal aqui com o taxista, que vem sofrendo com o passar dos tempos, cada vez mais coisas com aperto salarial. Antigamente, quando eu entrei na praça, a gente saía na rua e não tinha nem rádio-táxi, andava mirinhando, que a gente chamava, sabe? Andava mirinhando para baixo e para cima e ganhava muito mais do que hoje, que tem muitos esquemas de rádio-táxi, esquemas de comunicação de celular, essas coisas todas veio ajudar, mas antigamente, quando o povo podia mais andar de táxi, eu nem sei se é porque podia, ou porque o povo não era tão fácil comprar carro, igual está hoje em dia, tanta concorrência, transporte alternativo, tantas coisas que veio só para dificultar o nosso trabalho. E com isso tudo, a gente cada vez precisa mais da casa aqui, para um projeto ou outro, até para combater um ou outro que vem contra a gente. Nós já pedimos até os outros candidatos aí que está do nosso lado, igual o Arruda, por exemplo, que está uma promessa para a gente de uma tarifa única em Brasília, que nós estamos precisando há muito tempo, que é motivo de discórdia entre a categoria toda, sabe? O grande motivo de discórdia hoje entre a categoria é nós não ter uma tarifa única. Porque mesmo aqueles que não trabalham com desconto virou bandido perante os outros. Assim, virou uma discórdia, sabe? Nós, por exemplo, não podemos nem puxar fila lá dentro do aeroporto junto com os outros, porque as pessoas nos olham de outra maneira, os radiotáxis. Eu sou da Cobras Radiotáxi, eu ligo, tem 2 rádios aqui, mas mesmo ele tem uma com desconto, eu sei que ele é a favor da tarifa única, porque esse detalhe aí de discórdia, acho que não interessa para ninguém, né? E até com isso eu quero contar para o senhor que um dia esse projeto vai chegar aqui. E apesar da nossa categoria ter comparecido pouca gente aqui, todos foram convidados, a gente sabe que a profissão de autônomo é difícil de juntar. É difícil, porque hoje, no meio de semana, está todo mundo correndo atrás de mais uma corrida antes de ir embora. Né? Aí é difícil de ajuntar um pessoal que era para essa casa estar cheia, que não está nem cabendo ali. Mas eles lembram, sim, de quem está do lado da gente.
mesmo não tendo comparecido. Eles nunca esquecem quem é que está do lado da gente, a comunicação entre os colegas na rua o tempo todo. Eu quero dizer muito obrigado ao senhor por essa lembrança que está sempre do nosso lado e queremos continuar contando sempre com o senhor. Pode ter certeza que eles não vão esquecer do senhor em momento nenhum. Certo. Muito obrigado. Eu queria apenas registrar, finalizando essa manifestação, que os taxistas eles correm risco de cair em muitas armadilhas, né? Às vezes é a armadilha do bandido que quer pegar uma corrida e depois acaba tentando assaltar e etc, etc. É a armadilha daquela corrida que parece tão boa, aí depois ele sai de uma fila que ele esperou a manhã inteira para rodar ali. Um pedacinho de nada, R$5, aí ele vai ter que voltar para a fila de novo e ele pensa, me enganei, pensei que esse granfino ia pegar uma corrida grande, é uma corridinha desse tamanhozinho. Mas tem uma armadilha que é muito cruel, principalmente para todos os motoristas, especialmente os profissionais do volante, que é o tal do barreira, pardal, e barreira até que é uma coisa bem visível, é mais fácil da gente poder identificar, eu até sou favorável às barreiras, mas aquele tal de pardal, que fica escondido de trás das árvores, e aquele radar móvel, aquilo ali é uma verdadeira arapuca para poder onerar alguém que já tem um recurso parco, porque não está, como foi dito aqui, não são dias de fartura para quem vive do dia a dia ali, conquistando uma corrida ou outra. Nós apresentamos um projeto de lei nessa casa, que já foi aprovado, e que está aguardando apenas a manifestação do governo, que é o projeto que estabelece a transparência no sistema de vigilância eletrônica de velocidade. O que é a transparência? Nós não precisamos de pardal, nós precisamos de bem-te-vi. Eu quero ver, eu quero saber, é para diminuir a velocidade, então eu tenho que saber que aquele equipamento foi colocado ali para que eu seja educado e consiga realizar aquilo que é a finalidade, né, do equipamento. É igual dizer o seguinte, vou educar para o trânsito, mas eu não vou esconder as placas de trânsito. Não precisa, o motorista vai ter que adivinhar o que tem ali pela frente. Não é isso que é educação para o trânsito. A educação ela vem com a comunicação, com a sinalização, com a facilitação daquele que está conduzindo através dos equipamentos que são utilizados. Então, esse projeto nosso vai exigir audiência pública para instalação de barreiras eletrônicas e de pardais em vias com a anuência da parte interessada. Em segundo lugar, vai exigir que o governo faça ampla divulgação de todos os tipos de sistemas existentes, que cada dia surge uma arapuca nova aí. Às vezes fala que tem uma barreira eletrônica ali, ou um pardal, que na verdade é uma caixinha de abelha. Cada flecha é uma ferroada. E ela dá uma ferroada quando você, às vezes... Porque é uma armadilha brutal. Você vem com seu carro na velocidade da via. Quando está chegando perto, vem um carro colado com você e o sinal fecha, ou vai para o amarelo. Você não sabe se avança o sinal ou se freia para o outro bater na sua traseira. E aí, se você passa o sinal, ele te pega porque você passou o sinal. E se você acelera para o outro não bater, ele te pega pelo excesso de velocidade. Então, uma arapuca total. Então, o que nós queremos? Tem que explicar para o cidadão para que serve cada um desses sistemas, qual a finalidade, quem são as empresas que estão operando, o que elas estão ganhando com isso. Porque, olha, a prova do que eu estou falando é tão evidente que o governo resolveu agora baixar o valor das multas porque as empresas estavam ganhando demais e daqui a pouco ia gerar uma revolução aí, porque ninguém aguenta mais pagar multa. Então, é a hora que nós temos, eu queria pedir o apoio dessa categoria para a gente poder fazer valer essa lei. Se ela for vetada, eu quero convidar vocês para virem para essa casa. Aí sim, esse grupo aqui, mais 3 vezes isso, para a gente encher essas galerias e dizer que não pode usar o pardal para robotizar o trânsito. Um monte de robô pendurado nos postes. Nós precisamos de humanizar o trânsito. É muito melhor a gente saber por que aqueles equipamentos estão sendo instalados e qual a finalidade deles estarem naquele lugar. Se tiver, por exemplo, uma faixa de pedestre, se for uma via que tem um risco grande de acidentes, um cruzamento perigoso, bota a barreira eletrônica, sinaliza direitinho, deixa o motorista consciente do que está acontecendo, porque senão ele estará camuflando as coisas
e colocando as armadilhas eletrônicas, que eu até fiz uma pesquisa, quero dar esse dado para vocês. 96,8% das multas que foram aplicadas no ano passado e parte nesse ano, os veículos estavam trafegando a menos de 80 por hora. Sabem o que é isso? Das milhares e milhares de multas, eu não tenho um número exato aqui, não sei se o Siloé se lembra do número exato, mas das milhares de multas que foram aplicadas, são mais de 200 mil multas por um período. 96,8% os carros estavam andando abaixo de 80 por hora. Então não é para coibir o excesso abusivo de velocidade. Na verdade, se você está andando a 80 por hora, pode ser até que aquela via seja uma via de menor velocidade. Mas a 80 por hora, venhamos e convenhamos, não é uma velocidade para receber uma multa de R$500. Não tem uma justificativa para isso. E, no entanto, isso está acontecendo aqui na capital da República. Eu quero convidar vocês para a gente poder mudar essa realidade e transformar isso numa coisa que venha ajudar a construir a cidadania e a educação no trânsito, e não para ficar fazendo armadilha eletrônica como caça-níquel para engordar cofres de empresas que ficam explorando esse sistema de vigilância. Pois não. Da casa, sim. Verdade, verdade. É verdade. Eu não sei, como é que é o nome do senhor? Senhor Gaudêncio. Ah, sim, campeão, o campeão. Deixa eu dizer uma coisa, campeão. Aqui nesta casa foi votado um projeto que estabeleceu um prazo de 120 dias para o governo enviar à Câmara uma lei que tem que ser dele originalmente. É a lei chamada Plano Diretor dos Transportes. Já se passaram 200 e tantos dias e a lei não chegou. Houve um acordo entre nós e a Secretaria de Transportes na época. O secretário, que hoje é secretário da Saúde, não sei nem se continua ainda lá, prometeu que a lei viria. Depois ele foi mudado, saiu de uma secretaria, foi para outra, e até hoje nós não recebemos Geraldo Maciel. Essa questão das vans, inclusive, vai ser discutida dentro do plano diretor. A questão até dos próprios taxistas, a questão... Essa é a ideia. Isso. Essa é uma proposta que eu vou defender aqui, de ter o tacógrafo para evitar essa coisa de um querer chegar na frente do outro e provocar, inclusive, acidente, né? Ele nem sabe. Não sabe onde fica o condomínio. Pois bem, nós vamos estar discutindo isso no plano diretor. Eu queria até me comprometer com a categoria, o Sindicavir, os demais sindicatos, para a gente poder, quando chegar a mensagem do governo, e deve chegar, não é possível que tenha a obrigatoriedade de fazer isso por lei federal. Cada cidade com mais de 200 mil habitantes precisa ter o seu plano diretor dos transportes.
E nós não temos em Brasília. Brasília é a cidade que não tem. Então nós estamos trabalhando junto ao governo para que ele mande essa mensagem. Quando chegar, eu vou mandar para os representantes das categorias para a gente poder analisar as alterações que